Ao vivo com Silmar César Miller, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Hoje, brindando aqui com um copo de leite, o Dia Mundial do Leite. Esse importante alimento para todas as idades, que muitos temam em dizer que depois de adulto você não precisa mais beber leite, que o ser humano é o único mamífero, o único animal que bebe leite depois de adulto. E aí tem aquele velho ditado que diz: o ser humano é o único que bebe leite depois de adulto porque consegue ordenhar a vaca. Você já tentou ordenhar uma leoa? Nem pretendo. Nem pretende. Um golinho, bom dia. Vou dar um gole aqui no leite, que eu tomo leite dia. todos os dias. É uma bebida que eu adoro. Bom dia, Otávio. Bom dia, amigo do Terra Viva. Pois é, proteína e cálcio, né? Tá vendo? Todos nós precisamos disso. E o leite tem tudo isso, né? Para crianças e adultos. Muito bom. E é gostoso. Mas tem as preferências. Eu, por exemplo, não tomo leite quente. Eu só tomo leite puro e natural, ou gelado, né? Eu não esquento e também não gosto de misturar nem com café, nem com chocolate. Qual é a sua preferência para tomar leite, Silmar César Miller? Eu tomo com café. Leite puro não é a minha praia, não. Tá vendo como cada um tem o seu gosto? Conta aí pra gente, como é que temos as commodities nessa quarta-feira, meio de semana? Tavinha, a maior parte em alta nesta manhã de quarta-feira. Ontem tivemos aí uma queda quase generalizada, houve um recuo dos preços, especialmente do trigo, porque parecia que a Rússia aí ia abrir um corredor lá para permitir a exportação do trigo ucraniano. Por enquanto é mera ilusão. Aliás, alguns analistas até chamaram a atenção isso, que foi alguma reação muito precipitada. O trigo despencou ontem, caiu quase 6%. O pessoal acreditou que a Rússia tinha ficado bonzinha e ia abrir as portas para a exportação do trigo da Ucrânia. Até agora não aconteceu nada. Eu acho um pouco complicado, especialmente depois da decisão de ontem, né, também, da União Europeia de boicotar o petróleo da Rússia, em mais uma sanção pela invasão da Ucrânia. Então, eu duvido que os russos, em função disso, vão querer ser bonzinhos agora. Pelo contrário, a tendência aí, talvez, de algum tipo de retaliação em relação a essa medida, que vai prejudicar bastante a economia russa, já que a Rússia é muito dependente de exportações de petróleo e gás natural, e a Europa, que é uma grande consumidora e importadora desses produtos russos, cai fora do mercado agora, vai se abastecer em outras praias, em outras origens, especialmente no Oriente Médio, inclusive nos Estados Unidos. Então, muda bastante a geografia do petróleo e isso, claro, vai acabar prejudicando os russos. Bom, hoje o mercado volta a subir, inclusive o trigo. Subindo pouco, 0,5%, não é muito, mas, de qualquer forma, é uma reação depois da queda de ontem. Milho e soja também sobem, soja 0,9% agora há pouco, milho 0,1%, são oscilações pequenas por enquanto, mas, de qualquer forma, o mercado reagindo. Café segue subindo, tinha subido ontem, volta a subir hoje. Muita preocupação com a safra brasileira, tá vindo. Vem geada pela frente, o pessoal está muito inquieto com relação às preocupações com o clima aqui no Brasil. 2,8% de alta agora há pouco o arábica em Nova York. Açúcar também subindo, 0,8%, suco de laranja também, 0,9%, cacau também com alta. O que estava caindo agora pela manhã era o algodão com a queda de 2,2%, refletindo a melhora das condições da safra dos Estados Unidos. O clima está bom, o plantio deles da safra nova está indo bem, então isso acaba sendo um fator de pressão sobre preço. Boi gordo na B3 segue reagindo, vem subindo praticamente todos os dias. O mercado físico está em baixa ainda, pressionado, que é o mercado presente real lá no campo. Agora, o que está acontecendo no mercado futuro? Está tentando antecipar uma volta da alta dos preços também no mercado físico a partir de julho e agosto. É possível. Aí entre safra plena, né? Escasseia a oferta de gado pronto. O pessoal está apostando que a China vai voltar a comprar mais carne brasileira daqui a um mês, no mais tardar. Tudo isso faz com que o mercado futuro aponte na direção oposta do mercado físico. Está subindo. Boi gordo na B3, contrato de agosto agora, contrato futuro, alta de 0,6%, lá em R$ 323 pela arroba. Mercado financeiro calmo hoje, o dólar subindo 0,2%, R$ 4,76. Índice Bovespa na B3 subindo 0,4%. E o destaque do dia aqui, tá vendo? Petróleo. Petróleo caiu um pouco ontem, volta a subir hoje, porque depois dessa decisão da União Europeia de bloquear a importação de petróleo russo, vai faltar suprimento de petróleo aqui nos países do Ocidente, em função disso.
a Rússia vai ter que comprar, vai ter que vender para outras paragens, significa uma redução no suprimento de petróleo num primeiro momento. Então, o petróleo está subindo, 2 pontos percentuais nesse momento, aí beirando $118 o barril novamente. Está vindo? Vai ter que ir ao mercado, né? Porque ela vai ter que buscar novos clientes para o seu mercado e já existem muitas restrições internacionais a comércio de produtos com a Rússia. Então, ela vai ter que arrumar parceiros aí que comprem o seu petróleo. Isso foi uma medida que atinge diretamente a economia russa, né? Porque tanto o petróleo como o gás natural que iam para a Europa pingavam no caixa do Putin, que nem doações em igreja, vai pingando, né? Não dízimo, que dízimo na igreja católica o padre tem que pedir muito, né? Mas tem igrejas aí onde as pessoas, os fiéis, contribuem bastante, né? Então isso pingava fácil na economia da Rússia, que agora vai passar por dificuldade. Aliás, por mais dificuldade. Aliás, a situação complicou um pouquinho, né? Porque os Estados Unidos anunciou aí armas para a Ucrânia, né? E a Rússia fez aí um sinal de uma ameaça nuclear. Portanto, o conflito que hoje está no seu 101º dia, o 102º, está muito longe ainda de ter uma solução. Né? Tem tudo para se agravar, né, Tavinho? Agora, quanto em relação ao petróleo russo, quem está se beneficiando com isso é a China e também a Índia. A China, que é parceira da Rússia, lá está fazendo estoques com com petróleo russo, está se lavando lá com essa possibilidade de se abrir uma brecha lá de petróleo barato, que os russos precisam escoar essa sua produção, precisam fazer caixa. Então, quem está se beneficiando é a China. E a Índia, que era, em princípio, neutra nessa história toda, também está pegando uma casquinha lá dos russos, está importando mais petróleo russo. Então, a Rússia, por enquanto, ainda está com uma certa brecha aqui para escoar o seu petróleo. Não sei se isso vai durar muito tempo, está perdendo um mercado grande, que é o mercado europeu, né? Mas, de qualquer forma, num primeiro momento, eles ainda estão conseguindo escoar a sua produção e alguns países estão se beneficiando bastante. Por isso que tem aquele velho ditado, né, que é tão tradicional e que sempre diz: pô, o negócio está bom, né? Bom para quem? Para cara pálida. O negócio está ruim. Ruim para quem? Cara pálida. Então, é sempre assim. E essa previsão aí de crescimento da economia brasileira aí que o Banco Central divulgou, interessante isso, hein? Porque nós temos aí bons indicadores na economia brasileira que começam a ser divulgados agora. Claro, ano eleitoral é assim, você segura as boas informações para ir soltando em doses homeopáticas à medida em que vai chegando o pleito. Mas são notícias boas aí de crescimento de diversos setores na economia brasileira. E agora com esse aval aí do Banco Central. Boa notícia, hein, Silmar? Sem dúvida. Tá no radar aqui dos especialistas, realmente uma mudança no perfil. O ano tinha começado com um perfil pessimista para o crescimento da economia esse ano. O pessoal falava de um crescimento no máximo 0,5%, talvez até zero, né? Crescimento. E está mudando essa perspectiva. A cada dia, cada mês que passa aqui, os próprios analistas começam a mudar suas previsões, já se fala em 1%, em 1,5%, o que faz diferença, estamos falando aqui em trilhões, né? E, por exemplo, o Banco Central apontou exatamente essa tendência. Eu diria que tem várias razões para isso. Uma delas, eu acho que está havendo uma recuperação muito rápida dos empregos aqui, do setor de serviços, por exemplo, um setor que move muita economia, está sendo mais rápido do que se previa, ou seja, muita gente voltando ao mercado de trabalho, até o índice de desemprego caiu um pouco no último trimestre. E, por outro lado, o nosso agronegócio, né, também. Sim. Com os preços altíssimos, o mercado internacional, então as exportações estão bombando. Isso significa a entrada de renda nova aqui para os nossos produtores também pelo preço alto, né? E não tanto pelo aumento do volume. Claro que o aumento do volume também deve crescer esse ano. O ano passado foi ano de seca, né? Seca e geada, prejudicou muito a produção de milho, de café, de cana-de-açúcar, de suco de laranja. Tudo isso está voltando ao normal esse ano. Então, vão ter aumento de volume com preço mais alto. Claro que isso tem impacto muito direto na economia. Sempre bom lembrar que o agronegócio como um todo responde por 1/4 de toda a economia brasileira, não é pouca coisa. Então, isso tem influência nesse comportamento que está melhorando, que é uma boa notícia. Sim, as boas notícias do agronegócio a gente está sempre divulgando aqui, continua aceleradíssimo e o setor de serviços que você citou muito bem vem crescendo e se readaptando rapidamente. Muita gente sendo, não sei se com o mesmo salário ou não, né? Mas sendo, isso aí já é um outro problema. Mas, de qualquer forma, sendo realinhada aí no setor de serviços, a indústria de eventos voltou a bombar, a acelerar, faltam profissionais, inclusive, porque muita gente acabou indo para outros
outros cantos. E um detalhe importante, né? Ontem foi o último dia da entrega da declaração do imposto de renda. Eu estava vindo para cá agora e estava ouvindo, a Receita Federal recebeu acho que 36 milhões e pouco de declarações, né? E tem, apesar do índice de desemprego, tem eu acho que 3 ou 2,5 milhões a mais de declarações que entraram. Então, o Brasil é um negócio interessante. Você tem um alto índice de desemprego, uma economia ladeira abaixo aí nos últimos tempos, por vários fatores que a gente sempre comenta aqui. Mas se você tem mais pessoas entregando declaração do imposto de renda, significa que essas pessoas tiveram uma renda que pode ser suscetível à taxação pela Receita, porque até um determinado limite você não precisa declarar, você é isento. Interessante esse dado, hein? Sem dúvida. Comentou muito o empreendedor individual, né, Davi? Até em função da pressão da pandemia, né? Isso levou muita gente a criar uma empresa, a montar um negócio. Isso significa um novo contribuinte, né? Que antes, eventualmente, era empregado ali com a renda que não necessitava de declaração. De repente. Isso. E agora não, de repente bota uma quitanda na esquina aí e começa a faturar um negócio que não existia anteriormente, né? E aí vai declarar o seu imposto de renda, porque ele precisa utilizar instrumentos de crédito. Para ter crédito, precisa ter uma ficha limpa em relação ao erário, né? Exatamente, porque ele precisa comprar, precisa vender, precisa fazer empréstimo no banco. Agora, para fazer uma quitanda para faturar 300 mil no ano, precisa vender muito alface, hein? Agora, pelo preço que está a alface, vai estar vindo. No preço atual, acho que dá para fazer mais rápido. E só com tomate, batata, tudo. E só para fechar, o frete rodoviário cresceu 32,5%. Não é novidade, e aí esse é mais um índice, um fator e uma notícia que mostra porque os preços estão tão em alta, né, Silmar? Bom, tem a ver com o período, né, Tavinho? O ano passado, isso é comparado com o ano passado, por exemplo, crescimento de mais de 30%. No ano passado, no primeiro trimestre, tivemos aí um atraso na colheita da soja. Atrasou o plantio, atrasou a colheita, e isso levou fez com que o primeiro semestre do ano passado tivesse um movimento muito pequeno em termos de transporte da safra pelo próprio atraso. Esse ano foi tudo ao contrário, né? A soja foi colhida mais cedo, conseguiu ser plantada mais cedo, e isso levou, obviamente, um aumento no volume transportado, né? No período indicado, que é o primeiro trimestre desse ano, que justamente é um período de muito transporte, especialmente de soja, né, que ocorre nessa época. Então, isso foi a principal razão desse tipo de movimentação. Tem um outro ponto aqui que chama atenção também. No Brasil, pouca gente sabe, está virando um exportador de trigo, né? Nós somos importadores líquidos, né? Importamos quase a metade que a gente consome. A gente está produzindo um tipo de trigo, está tendo muita procura no mercado internacional, especialmente um trigo do Rio Grande do Sul. E com essa explosão lá da guerra na Ucrânia, começou a faltar, o pessoal a procurar trigo de outras origens, já que não podia importar de lá. E o Rio Grande do Sul está sendo beneficiado com isso, está exportando muito trigo. Tendência esse ano uma exportação de 3 milhões de toneladas, não é pouca coisa. Silmar, mas é trigo para panificação ou trigo para alimentação animal? Trigo para panificação. Um outro tipo de trigo, né? Boa. Não sei explicar exatamente qual é, eu sei que é diferente do trigo mais procurado pelos moinhos aqui no mercado brasileiro. Então, sobra para exportação. E os gaúchos estão apostando nisso. Boa. Exportação recorde de 3 milhões de toneladas, não é pouca coisa. E se concentrou exatamente no primeiro trimestre, que é quando terminou a colheita, termina em dezembro, né? Aí, janeiro, fevereiro e março se concentra esse tipo de exportação. Silmar, você sabe boa que dá uma certa liquidez ao mercado de trigo, que é bom para o produtor, né? Você sabe que minha cabeça não para de funcionar, né? Eu sou um cara que tem até um sono muito leve e demoro para dormir, acordo muito fácil, acordo muito cedo. Sabe que nós brincamos com esse negócio da quitanda aí, né? Mas você já percebeu o número de hortifrutis que tem aberto? Só na nossa região ali, que o Silmar é meu vizinho, só na nossa região tinha um. Hoje, acho que tem 7 ou 8 para a gente ir a pé. Ao redor da gente ali, numa vizinhança de 300, no máximo 400 metros, 4 quarteirões, não é? É isso, e também lojinhas de delivery, de refeições, né? Tem aumentado muito isso aí. Você aproveita a garagem lá, monta um esquema, contrata lá 2, 3 motoqueiros para entregar. Sim. Pizza para cá, pizza para lá e outros tipos de comida também. Tem crescido muito esse tipo de negócio, que também é uma forma de fazer renda, né? E muita gente que está ali em casa aproveita a garagem lá para montar um esquema de churrasqueira lá com...
Churrasqueira, salgadinho para festa, doce para festa, e às vezes se descobre que isso dá muito mais do que um trabalho fixo num escritório, por exemplo, né? Bom, vamos... O negócio precisa de um CNPJ, né? Então, isso aqui está aparecendo nessas declarações que estão crescendo muito aí do imposto de renda, que surpreendeu muita gente. Vamos montar uma quitanda? Olha, é uma boa ideia. O Vilcinho falou que entra de sócio aqui também. Ó. O Biriba, o que é? Não, Biriba, você não vai administrar o caixa, não. Não. Biriba não, administrando caixa, nem pensar, Silmar. Vou ficar só com o Vilcinho aqui na consultoria. O Biriba, deixa o Biriba quieto lá. Silmar, amanhã a gente conversa de novo. Forte abraço para você. Tchau.